Capítulo de número 37. Uma passagem conhecida de todos nós, assim eu creio. Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 5 em diante diz assim, na minha versão: certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estavam amarrando os feixes, ou os molhos, em outras versões, de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois disso, teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, então, refletiu naquilo. Amém? Amém. Somente até aqui. Como eu tinha falado, é uma passagem muito conhecida de todos nós cristãos. Queria primeiro começar falando sobre José. Não o José aqui, homem, mas o José, na sua fase de jovem, na sua fase juvenil da sua vida. Pelo o que na qual nós sabemos da passagem, nós lemos, nós temos, nós vemos aqui um jovem, quem sabe, super confiante, quem sabe talvez prepotente, de uma forma positiva falando, porque nós vemos um jovem também falador. Que não gostam de nós, ou quem sabe às vezes não tem simpatia com nós, com certeza não vai ser algo bom. Mas também podemos contar algum sonho para até familiar, que também talvez não vinha a dar credibilidade ao teu sonho. Foi o que aconteceu com José. Contou este sonho até mesmo para o teu pai, e o teu pai teve que repreendê-lo. Mas por que José, eu coloquei como José um jovem confiante? Porque a palavra de Deus, no versículo de número 4, na qual eu não li, mas todos conhecem a história, Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Isso fazia com que criasse nele este ar de superioridade, quem sabe, na sua juventude. Porque você ser amado mais, porque os dias de hoje, se nós perguntarmos para os pais, principalmente os pais que têm mais de um filho, você ama mais Ciclano ou Beltrano? Os pais vão dizer: eu amo todos iguais. Mas reflita essa pergunta para os filhos.
o seu pai ama mais quem? Com certeza, sempre nós, como os filhos, principalmente filhos que teve mais de um irmão, meu pai ama mais o irmão tal, ele ama mais o mais velho, porque ele nasceu primeiro. Não, ele ama o caçula. Não, ele ama o do meio. Então, se nós formos olhar de filho, sempre um vai achar que o pai ama mais o outro. Se for olhar para o pai vai dizer que ama todos iguais. Mas a Bíblia vai nos dizer que não. Jacó claramente deixava transparecer o seu amor por José, de tal forma que fazia inveja nos seus irmãos. Os seus irmãos ficaram enciumados deste amor tão grande por um dos filhos. E para aumentar ainda mais esse ódio, essa raiva, Jacó resolve fazer uma túnica. E essa túnica, ela é colorida, tipo dizendo, para diferenciar o filho ainda mais, para diferenciar o amor dele ainda mais. E muitas das vezes isso acontece dentro das igrejas. Agora, se tratando de irmãos, por quê? Será que isso é suficiente para nós termos inveja? Se talvez um pastor, um líder, tiver mais afinidade do que outra pessoa, será que isso é motivo para termos raiva, rancor? Sabemos, falando para a igreja lá fora, que infelizmente isso existe dentro das igrejas no geral. Por que isso existe? Porque nós vemos hoje, no dia de hoje, pessoas criar uma inimizade com o seu próprio irmão, criar uma raiva, um ciúmes, um rancor, um ódio dentro da igreja, com o seu próprio irmão. E por isso que nós vemos que esse ódio, essa raiva, se ela não for logo eliminada pela raiz, ela vira uma bola de neve. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Ele foi alimentado aquela raiva, foi alimentado aquele ódio, foi alimentado aquele desejo ruim em seu coração, ao ponto de querer desejar a tua própria morte. Não sei se chega a esse ponto muitos dos irmãos ter, mas nós vemos nos dias de hoje pessoas que têm esse tipo de raiva e abandonar o ministério por causa de um irmão, deixar a igreja por causa de uma pessoa, por causa que o irmão não teve afinidade com ele, porque talvez ele criou uma situação na qual não te agradou, você criou aquela raiva, você criou aquela inimizade com ele. Então nós vemos isso, e as pessoas se deixarem transparecer isso, e vemos que esse ódio foi tão grande na vida dos irmãos de José, deixando-se alimentar por esse mal, como eu falei, ao ponto de querer desejar a morte do seu irmão. José, como era de costume, o seu pai sempre mandava ele ter com seus irmãos, e José, como se diria na língua de hoje, José era um dedo duro. José via os seus irmãos fazendo coisas erradas e contava ao teu pai. Mas uma coisa aqui que me chama muita atenção é que o pai é o mesmo. E eu creio, a Bíblia não vai relatar, mas eu creio que mesmo disciplina
que Jacó deu a José, deu também aos outros irmãos. Por que eles seguiram outro caminho, os caminhos errôneos? Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós seguimos o caminho que na qual é colocado em nossos corações. José aqui decidiu seguir o caminho bom. José aqui decidiu seguir o caminho na qual foi ensinado pelo seu pai, Jacó. Já os seus irmãos não, preferiram seguir outro caminho. E tão habituado Jacó mandar sempre o seu irmão José ir ter com eles, Jacó resolve mandar o José ir ter com seus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que seus irmãos estavam perto de Siquém, apacentando as ovelhas. E Jacó vai chegar até lá. Algumas versões vai dizer que até que Jacó se perdeu, porque não encontrou eles em Siquém, porque eles já não estavam em Siquém. Jacó vai encontrar com outro servo, com outra pessoa, e vai perguntar se ele tinha visto os irmãos dele. E os irmãos dele, e esse homem vai dizer que os irmãos deles estavam perto de Donta. E quando vem José caminhando rumo aos seus irmãos, os seus irmãos avistam ele lá de longe, e vira para uns para os outros e diz: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Só que eles alimentaram, como eu havia falado, aquele ódio tão grande em seus corações, que desejaram em seus corações em matar José. Só que o seu irmão primogênito, Rubens, falaram: não vamos fazer isso, vamos lançar ele na cova desta. Então, quando José chega aos seus irmãos, os seus irmãos arrancam a sua túnica, coisa que o seu pai lhe deu. Com certeza agrediu, a Bíblia não vai dizer, mas com certeza agrediu, que quem tem raiva de uma pessoa e tem a oportunidade de se vingar, ela vinga, infelizmente, e lançou naquela cova. E a Bíblia vai nos dizer que estava passando por ali uma caravana de ismaelitas indo para Egito. E a Bíblia vai nos contar que os seus irmãos decidiram vender José para aqueles ismaelitas. E a Bíblia vai contar que José foi vendido como escravo. E como todos nós sabemos, José chega no Egito como escravo. Só que uma coisa é certa: José chegou no Egito como escravo, mas Deus estava com José. Deus estava ali com José. E logo que chegando ele no Egito, a palavra do Senhor vai nos dizer que Potifar, capitão do exército do Egito, compra José e leva José. Como Deus estava com José, a palavra de Deus vai nos dizer que a casa de Potifar prosperava, porque Deus estava com José. E Potifar pôde observar que José não era uma pessoa qualquer. Mesmo ele sendo escravo, via que ele tinha algo de diferente, via que ele tinha algo de sobrenatural, e deixou ele tomar conta de toda a sua casa, deixou ele tomar conta de tudo aquilo que ele tinha. E parecia que a história de José estava mudando. Que Deus tem para nós é diferente. Porque muitas das vezes nós temos sonho,
Mas muitas das vezes o sonho é de Deus. E na vida de José, José teve o sonho, mas aquele sonho não era de José. O sonho que José teve era de Deus. E aquele sonho que José teve mostrou a ele os seus irmãos se curvando. Só que ainda não era chegada a hora, porque tinha um processo. E muitas das vezes nós queremos interromper esse processo. Muitas das vezes nós vemos promessa que Deus fez em nossas vidas. Só que a primeira barreira, o primeiro obstáculo, nós já clamamos por uma misericórdia de Deus. A primeira dificuldade nós já pedimos: Senhor, livra-nos dessa dificuldade. E José, ali, achando talvez que estivesse andando as coisas fluindo, vai se deparar com a tentação dentro da casa de Potifar. José vai se deparar ali com a mulher sensual, a desejando. E a palavra de Deus vai dizer que José era um homem de boa aparência. E muitas das vezes nós pensamos que no dia atual, como somente lá fora no mundo, as pessoas veem o mundo está mesmo virado, mulheres se jogando em cima dos homens. Mas nós vemos que a própria palavra de Deus vai ver que isso é muito mais antigo. Essas coisas aconteciam bem lá antes de Jesus. A própria palavra vai dizer que a mulher de Potifar se jogou para cima de José, fazendo com que ele fosse para a cama. Veio a tentação. Sabemos que a tentação ela vem, e sabemos que a tentação não é pecado, porque se a tentação fosse pecado, Jesus havia pecado. Em Hebreus vai falar que Jesus em todo o tempo foi tentado, mas porém não pecou. Então a tentação ela não é pecado. O que é pecado é você se deixar levar pela tentação. Você que tem algo de Deus, não esqueça que um dia ou outro você pode ser tentado. Não pense você que isso é pecado. O pecado é se deixar levar pela tentação. E algo que José, nos dias atuais, e homem que serve a Deus, fez corretamente, que fugiu da aparência do mal. José fugiu daquela situação, daquela mulher colocou, e aquela mulher agarrou a sua capa. Ele volta de novo o cativeiro de José. Todos nós conhecemos a história. A mulher de Potifar vai falar que José tentou violá-la, José tentou abusar dela. Cai José, Potifar fica nervoso, manda José para a prisão. Imagine José achando que sua vida tinha mudado, achando que tudo estava indo bem. De repente, injustamente ele para na prisão, injustamente ele vai preso. Imagine nós, injustamente sendo julgado. Não é motivo da gente se revoltar? Não é motivo, principalmente, nós sabemos, temos a consciência, que não nós fizemos mal, nós não fizemos algo de errado, mas fomos parar na prisão, fomos parar no lugar onde muitas pessoas se encontram. E quando José chega na prisão, aqui me faz ver outra coisa, que muitas pessoas estão sendo aprisionadas, mas espiritualmente falando, tem muitos religiosos que estão presos. A Bíblia vai nos dizer isso. Jesus vai falar isso.
para os fariseus, para os doutores da lei, que eles estavam sendo hipócritas, que eles estavam apregoando a lei mosaica, a lei de Moisés, mas não estavam cumprindo, estavam presos. Muitas das vezes nós vemos pessoas que se acham livres, como foi citado aqui pelo nosso diácono e levita Silvio Nunes, que se encontrava no mundo. As pessoas às vezes se encontram presas à armadilha de Satanás e não sabem. Muitas das vezes as pessoas se encontram presas à idolatria, se curvando e adorando imagens e esculturas feitas por mãos humanas, e não sabem que estão presos. Muitas das vezes as pessoas se encontram no mundo do adultério, e achando que estão fazendo bem, mas eles estão presos. Muitas das vezes a prisão, ela é algo torturoso, e muitas das vezes pessoas pensam que estão tão libertas, mas acabam estão presas. Mas quando Deus está no propósito, aí a coisa é diferente. E aqui nós vemos que Deus estava, porque a palavra de Deus vai nos dizer que quando José esteve lá na prisão, Deus era com ele. Deus não livrou José de ir para a prisão, mas Deus passou com José na prisão. Porque quando José lá teve, fez com que o carcereiro que ali se encontrava tivesse simpatia por José. Que quando chega lá dois presos, o copeiro e também chega o padeiro, a Bíblia vai nos contar que José um dia foi ter com eles na prisão, mas José não estava preso. Para você ver a tamanha liberdade que José tinha naquela prisão. José foi ter com eles, mas José estava preso. Mas como é que ele foi ter com eles? Então a Bíblia vai nos dizer que José foi ter com eles. E aqueles copeiros, o copeiro e tanto o padeiro estavam tremendo, estavam nervosos, estavam ansiosos, porque tinha tido um sonho e não sabia o que ele dizia. Não sabia aquilo que tinha, o que ia dar interpretação para eles. Só que José, quando chegou e viu a ansiedade daqueles dois, e perguntou por que eles estavam tristes, e eles falaram que havia tido um sonho. Então o copeiro vai dizer a José: vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uva, que amadurecia em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei uma uvas e espremi na taça do Faraó e entreguei em sua mão. E disse-lhe José: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai te libertar. Restaurar sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Mas José vai falar para ele: olha, lembra-se de mim. O copeiro lembrou de José? Claro que não. Por que o copeiro não lembrou de José? Aqui faz-me entender que tudo tem um propósito de Deus. Por que tem um propósito de Deus? Porque se o copeiro fosse lembrar daquilo que José tinha feito contado, revelado o teu sonho, no máximo José ia parar na cozinha
porque era lá que o copeiro trabalhava. Porque se José fosse lembrado pelo copeiro, no máximo que ele poderia chegar era ser cozinheiro de Faraó. Só que Deus, quando o sonho é de Deus, é diferente. Por isso, por que muitas das vezes nós queremos antecipar algo? Tem claro que tem pessoas que às vezes é galgando de degrau em degrau. Isso é normal. Isso é às vezes a lei da natureza humana. Crescer em degrau em degrau. Mas só que José já tinha uma bagagem cá atrás. José já tinha passado, já começou já tinha raiva, no caso os seus irmãos já tinham ódio dele, ele já foi para o Egito como escravo, começou a andar ali na casa de Potifar, mas depois caiu na prisão injustamente. Pensa que não, o copeiro esquece dele, e não esqueceu dele simplesmente de um dia para a noite. José passou 2 anos esquecido. Por quê? Pelo copeiro, mas não por Deus. Muitas das vezes, nós podemos ser esquecidos por seres humanos. Muitas das vezes, seres humanos não podem lembrar de nós. Mas nunca se esqueça que existe um Deus no céu. Nunca se esqueça que há um Deus que nos vê. Seja onde você estiver, seja na prisão, seja passando no deserto, seja a prova que você tiver, nunca se esqueça de um Deus na qual você serve. José aqui, ele tem 1001 motivos para ser um homem revoltado. José tem 1001 motivos para ter raiva em seu coração, porque ele passou por diversas etapas, e na hora que ele achou que ia ser lembrado, ele foi esquecido pelo homem, mas jamais ele será esquecido por Deus. Jamais nenhum de nós será esquecido por Deus. Vocês podem ser esquecidos por homens, mas por Deus jamais. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos vê no oculto. Ele nos vê na madrugada que passamos de joelho. Você às vezes pensa que está na igreja fazendo campanha, orando, e ninguém está vendo. Você pensa que ninguém está vendo. Você imagina que Deus não pode estar vendo, porque nós não estamos vendo as coisas acontecer. José talvez pensou que não estivesse acontecendo nada, porque passou 2 anos ali, continuou aquele cativeiro dele, preso. Mas não, Deus estava vendo. Deus vê. Deus nos conhece no oculto. Deus sabe. A cada dificuldade que nós passamos, Deus sabe de todas umas delas. Não pense você. Não pense você que está sendo esquecido. Não pense você que as suas orações não estão sendo ouvidas. Não pense você que o seu jejum não está sendo recebido.
Não pense você que o seu clamor não está chegando até Deus. Porque quando Deus, Ele exalta, é para o homem ver na vida de cada um de nós o que Deus fez. O que Deus fez na vida de José foi para uma nação reconhecer José. Não foi apenas para um copeiro ou quem estivesse na cozinha reconhecer José. Foi para uma nação reconhecer José. E a glória de José não poderia terminar no sonho. Só que esse sonho agora foi de Faraó. Faraó foi ter um sonho que todos nós conhecemos. Faraó vai sonhar com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E também as espigas. Só que sabia ele que ninguém ali dos seus adivinhos, magos, bruxo, macumbeiro, feiticeiro podia fazer. Aí o copeiro que lá no anonimato, lá onde ninguém está vendo, lá no escondido, tem uma pessoa que pode ajudar. Então manda chamar esse José. Então José se apresenta. A palavra de Deus vai primeiro. Antes dele se apresentar ao rei, ele tomou um banho, fez a barba, se arrumou e foi diante do rei. E chegando lá, Faraó vai perguntar se ele conseguia desvendar o sonho que teve. Ele lá na prisão, ele poderia falar, sim, eu consigo, mas não. José falou não. O Deus que eu sirvo, sim, Ele revela. Ele sim faz interpretar sonho. E muitas das vezes, quando nós, às vezes escondido, no anonimato, mas quando nós viemos a aparecer, lembra-se que quando você estava no anonimato e se apresentou ali, foi porque Deus te colocou ali. Então lembra, então José fez o quê? Ele lembrou que se ele estava ali à frente de Faraó, à frente do rei, porque foi Deus que colocou. E nós vamos ver que José vai desvendar aquele sonho, aquele mistério de Faraó. E a palavra de Deus vai dizer que as 7 vacas e tanto as 7 espigas era a mesma coisa, o sonho era mesmo, era igual. Que quer dizer as 7 vacas gordas era 7 anos de prosperidade. E as 7 vacas magras era 7 anos de escassez, fome. E mesma coisa com as espigas. E quando José vai falando, José também não podia perder a oportunidade. Faraó, o Senhor precisa de um homem que esteja preparado para estar à frente, para estar governando. E Faraó viu nele, porque aqui, irmão, aqui eu vejo uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Porque muitas das vezes é difícil de uma pessoa lá em cima, que aqui eu estou falando de Faraó, um anonimato, porque a Bíblia não diz o nome dele,
fala apenas que ele era faraó, um rei do Egito. Quando uma pessoa que é rei, que é poderosa, reconhece algo vindo de Deus, que foi o que José fez ali, falou algo de Deus, ele reconheceu, mesmo um escravo, mesmo uma pessoa que estava ali, no anonimato, reconheceu o mérito, reconheceu o Deus que era sobre ele, o Deus que estava na vida dele. Então, quando eu ouvi falado que se o copeiro havia lembrado de José, eu creio, eu tenho a certeza que José ia chegar a governador, só que José ia galgando, em degrau. Mas quando eu falei que o sonho é de Deus, Deus já faz assim, ó. Então ele sai de preso, ele sai de uma pessoa que estava na prisão a governador do Egito, a governador de uma nação. E tem algo aqui tão extraordinário, que até nos dias de hoje, e uma das coisas que José falou ali, que até hoje em dia se cumpre ali no Egito, que a quinta parte fosse dada, recolhida para o rei. E até hoje, nos dias de hoje, isso acontece no Egito. A quinta parte é separada para o rei, é separada para quem está na frente da monarquia do Egito. Só que aqui chega a conclusão. José foi lembrado pelos egípcios? José foi lembrado quando estava vivo, porque a partir do momento quando José morre, o povo de Israel que se encontrava no Egito, ele se prosperava. O povo de Israel se prosperou de tal forma que os egípcios, o faraó na altura, que não era o mesmo, já era outro, já uma outra fase, fez com que o povo de Israel ficasse escravo. Então o que eu quero dizer com isso? Que José foi esquecido pelos egípcios. O que eu estou querendo dizer? Que pode ser uma vez nós viemos ser glorificados por Deus, mas nós vamos ser esquecidos. Agora, o sonho de Deus tem para cada um de nós. O sonho de Deus tem para cada um de nós. Apocalipse, capítulo de número 21, o versículo de número 22 em diante diz assim: Não vi tempo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu tempo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá mais noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. O que Deus tem para nós. O sonho de Deus tem para nossas vidas. O que Deus tem reservado para nós. Olha o sonho de Deus para a nossa vida.
Olha o que Deus tem reservado para cada um de nós. Por isso, lembre-se de José. Passou por cada uma das dificuldades. Isso quer dizer o quê? Que cada nós vamos passar por cada uma. Seja no cativeiro, seja na prisão, seja na tentação. Mas lembre-se sempre de uma coisa, o que José fez. Sempre teve firme. Mesmo passando as dificuldades, sempre mantenha firme. Porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é grandioso. Por isso o sonho de Deus é maior do que o nosso. O que Deus tem reservado para nós. Por isso eu te convido nesta noite. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, lembre-se, o sonho de Deus é maior do que qualquer tipo de dificuldade e problema que você está passando. Por isso apenas confie, deposite a sua esperança em Deus, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Assim eu agradeço a vida, a oportunidade.